Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles representam o início do fim. Mas afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre eles? Será que já estão atuando no mundo em silêncio ou será que ainda estão por vir? Prepare-se para descobrir uma das revelações mais poderosas da Escritura. Basta olhar ao nosso redor: guerras, fomes, crises econômicas, doenças, medo, tudo isso está acontecendo agora. Mas seria apenas coincidência ou os 4 cavaleiros já estão cavalgando entre nós? Hoje eu vou te mostrar o que está escrito na palavra de Deus sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e por que você precisa estar espiritualmente preparado. E ao final desse vídeo, vamos fazer uma breve oração para que Deus fortaleça sua fé. Então fique comigo até o fim. No livro do Apocalipse, capítulo 6, encontramos a abertura dos 7 selos. A cada selo representa um evento profético, e os 4 primeiros selos liberam os 4 cavaleiros. Eles não são apenas símbolos, eles carregam significados profundos sobre o destino da humanidade. Vamos entender um pouco agora. Pegue a sua Bíblia ou apenas feche os seus olhos e ouça com atenção. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, diz assim: E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este é o cavaleiro e o mais enigmático. Alguns acham que ele representa um Jesus, mas muitos estudiosos creem que ele representa o engano e a falsa paz, o anticristo. Este cavaleiro vem montado em um cavalo branco, cor associada à pureza e paz, mas não se engane, ele não carrega espada, mas um arco sem flechas, o que indica conquista sem guerra. Recebe uma coroa e sai vitorioso, como se fosse um salvador. Muitos estudiosos acreditam que ele representa o anticristo, ou um sistema de engano espiritual, que irá seduzir as pessoas com promessas de falsa paz, unidade e justiça. Ele simboliza a sedução do mundo e o falso Messias. O cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Este é o cavalo da guerra. Ele tira a paz da terra. Não é coincidência o aumento dos conflitos, violência e ódio entre as nações e dentre as próprias famílias. Onde ele passa, ele deixa destruição e sangue. Esse cavalo representa o derramamento de sangue, a violência e os conflitos armados. Será que no fim tudo isso irá aumentar? A cor vermelha é o símbolo de guerra e destruição. Ele tira a paz da terra, fazendo que o mundo entre ao caos. Em outras palavras, onde ele passa a divisão, revolta, guerras civis e internacionais, ele mostra que a falsa paz do cavaleiro branco é temporária e o resultado será destruição. O cavalo preto. E vi, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo para um denário, e 3 medidas de cevada para um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A balança representa escassez e desigualdade. A fome não é apenas física, é espiritual também. Enquanto poucos têm muitos, muitos têm quase nada. Este cavaleiro revela uma crise global, onde o básico se torna luxo. Esse cavaleiro carrega uma balança, símbolo do comércio, escassez e injustiça econômica. Um denário era o valor de um dia inteiro de trabalho no tempo de Jesus, e com ele só se podia comprar uma medida de trigo, alimento básico para uma pessoa, ou 3 de cevada, mais barato e inferior. O cavalo amarelo, a morte. Apocalipse capítulo 6, versículo 8 diz assim: E olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Este é o mais temido. Ele vem trazendo doença, peste e morte, e onde ele passa o inferno acompanha.
Ele é o resultado final dos outros 3 cavaleiros, a morte física, espiritual e eterna para aqueles que não estão firmados em Deus. Este cavaleiro tem a cor amarela esverdeada, como o tom de decomposição, símbolo literal da morte física. O nome do cavaleiro é Morte, e atrás dele vem o inferno, pronto para levar o que morre sem a salvação. Ele representa o resultado final das ações dos outros cavaleiros. Guerra, fome, engano levam ao colapso da vida. Este é o mais temido, pois simboliza não apenas a morte física, mas também a espiritual. Esses cavaleiros são um alerta, não para gerar medo, mas para despertar. Se os sinais estão ao nosso redor, precisamos nos voltar ao Senhor com urgência. A Bíblia nos mostra que há esperança em meio ao caos, e a esperança é Jesus. Vamos orar junto? Senhor Deus, fortaleça a nossa fé em tempos difíceis. Abre os nossos olhos espirituais para entender os seus sinais e nos livrar do engano, da guerra, da fome e da morte eterna. Que possamos estar preparados e firmes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou no seu coração, clique em gostei, inscreva-se aqui no canal O Caminho é Jesus e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa revelação hoje. Escreva aqui nos comentários, estou firme com Cristo. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você.